casa, vamos gastar mais disso, e os trabalhadores falam assim, nossa, mas eu faço. Sim! A peça que eu aperto é de um carro, então as pessoas é importante. Exatamente, e a gente não presta atenção em todo esse compartilhamento para um bolo chegar aqui. Quantas pessoas são necessárias para que um bolo chegue à nossa mesa? E a gente perde, o capitalismo faz isso, a gente perde a noção de todo. A gente vê só o resultado do processo. Por isso que eu trouxe a fala da Letícia, como professores temos um papel social para ser cumprido. Como é que nós vamos organizar o nosso conteúdo de forma subversiva para dar sentido a isso? A gente tem que esquecer que a gente tem esse papel social. Sim. Tem professores que nem pensam que eles têm papel social. Não, a gente não pensa nisso, porque a gente vira também essa parte da máquina, da engrenagem. E é isso que eu ia falar, que a gente já, não sei se foi em alguma matéria, com você, não lembro. Acho que foi um texto que você deu da diferença de professor e educador. Foi Ana Dantas, Eucaliptos e Jequitibás. Ou se não foi Ana Dantas, foi alguém que estudou isso com ela. Então, lembra que nós lemos esse texto? A gente foi em uma aula dela. E aí, então, e isso ficou muito na minha cabeça, porque você... É um texto do Rubem Alves. Você, como professor, não tem que pensar que você é um trabalhador, como todos os outros. Nós somos, mas não apenas isso. Então, tem essa diferença, que o educador foi se transformando em professor, né? Que é como se fosse só um meio para um fim, né? Eu sou o professor, eu estou aqui para transferir conhecimento para os meus alunos. Não é, nós somos educadores, nós temos que ser, querer ser educadores, né? Então, eu sempre penso muito nisso, da parte do papel social enquanto educadora. Exatamente. Não só como professora. Que né? se a gente não se entende como parte do todo, a gente perde essa noção e a gente simplesmente pega conteúdo e transfere. E a gente não entende. Aí quando você falava, Sofia, como é que isso, quando é que isso começa, como é que a gente vai mudar isso? Porque a gente ainda está estudando assim. Vocês vejam, um professor leva 30 anos dentro da sala de aula, né? Mais ou menos, entre 25 e 30 anos. Antigamente um pouco menos, mas vamos colocar em média 30 anos dentro da sala de aula. Você veja, um professor que comecei com 22 anos na sala de aula, eu fui formada por professores que estavam há algum tempo em sala de aula, que foram formados por professores que estavam há algum tempo. Então, para que eu faça essa ruptura com essa lógica da transferência, do professor como reprodutor, é muito tempo. Né? Eu agora falo isso para vocês vão entrar em sala de aula, ainda vão ver isso, e a grande questão é como é que vocês vão fazer essa ruptura. Eu acho que é uma questão de ansiedade, assim, né? Sim. Porque a gente está na faculdade, eu vejo que professores fazem isso e não estão com perspectiva de mudar. Eu falo assim, gente, como é que vai mudar as coisas? Quando vocês estiverem na sala de aula. Eu acho que o problema também é que a gente está acostumado a ter que cumprir tempo de aula. Por exemplo, a gente tem 50 minutos, hoje a gente tem 1h30 de aula. E a gente preencher esse tempo e a gente aprende na didática que a gente não pode deixar lacuna. Eles não podem ficar, não podem estar não fazendo nada na sala de aula. Então, pensar em preencher essas lacunas, que às vezes a gente faz uma aula, uma introdução. Mas aí é fazer tipo o que a Lana falou hoje, não ficar presa a, tipo, tem que estar fazendo o tempo inteiro alguma coisa. Sim, mas a gente aprende isso. Aprende também, É a subversão, a gente tem que. Mas aí eu acho que sim. Eu acho importante ter uma aula estruturada. Sim, com certeza. Planejamento, a gente viajar muito no perguntar. Sim. Sim, Claro. planejar. Mas não ser aquela coisa, tipo assim, super dentro da caixinha, de flexibilidade. Não, até Obviamente, dentro de sala de aula, o que eu falo, tipo assim, eu às vezes eu começo com um dos meus, é que assim, gente, vamos parar para pensar. O aluno vai de segunda a sexta, basicamente um ano inteiro dentro de sala de aula por 4 horas. Você não surtaria se você ficasse esse tempo todo? Com certeza.
precisa. Então, tipo assim, também se colocar, tipo assim, se colocar no cada um. E outro ponto que o meu colega de casa também estava conversando, é que quando eu entrei na universidade com ele, e aí a gente estava falando, tipo assim, nossa, no meu primeiro período eu achava que ia ter aula em laboratório, eu achava que as aulas teóricas seriam assim, assado. Só que a gente percebe que é mais uma extensão do ensino médio, que é um professor na frente, ele fala, escreve, você aprende, você faz uma prova, passa outro período. E todo período assim se repete. Eu falo isso com ele, eu falo tipo, cara, às vezes antes de começar o período, é que eu já sei que o professor vai chegar, oi gente, meu nome é fulano, não sei o que lá, vou apresentar a disciplina, aí, sei lá, vou fazer um fundamento do solo. Solo é isso, aí tem mineral isso, aí você passa um período assim, aí passa o próximo período, vai ser a mesma coisa com uma matéria diferente. Essa é a minha maior frustração na universidade, porque a gente entra e sai com muitas coisas. Eu vi uma coisa, eu vou estudar isso por monografia, porque eu acho um absurdo o professor de graduação chegar, não perguntar o nome, não perguntar nada, só passa um quadro de prova, tipo, tá nem aí pra vocês. E eu fiz isso no primeiro, vou fazer até o 10º. E você sabe uma coisa que é terrível? Pior é quando as disciplinas diferentes falam as mesmas coisas. O professor queria dizer, uma coisa que eu estou falando. Isso quando a professora não dá bom dia, porque ela já chega no inglês na sala, nem bom dia dá. Ela chega com alguma coisa no quadro e aparece no teu. Gente, E as matérias de educação aqui, a maioria, a gente chega, tem slide também. Então muda muita coisa. A matéria subversiva que eu estou dando é essa mesma que a gente ficou ali. Foi próximo da educação, né? sim. Então, como é que a gente. O que se vira um fala professor? o que se fala e o que se faz. Fala pra gente se criativo, mas o mais engraçado é que eu vejo um montão de gente falando, tipo assim, nossa, professor Leite Light é uma vergonha. E eu fico tipo assim, gente, tipo assim, lá pra fora, né? Porque às vezes eu vou começando pela família e tal. E eles falam, tipo, nossa, não sei professor Leite Light. Eu falei, cara, como é que eu. Assim, é meio difícil, porque eu sou formado por professores que só leem Que só lê slide. E aí, Arthur, isso e já passo para você, Lucas, e para vocês também. E aí, essa é a grande sacada que a gente precisa ter. Lembra que semana passada a gente criou um título de novela mexicana? Quem lembra? Em homenagem a Lorena. Qual foi o título de novela mexicana que a gente criou? As amarras do passado. A gente ainda vai trabalhar isso. As amarras do passado é porque... Lembra que a gente falou da história do paradigma? É muito mais difícil a gente romper um paradigma do que a gente continuar mantendo. A gente aprendeu isso. Olha uma coisa que o Lucas falou. Lucas, eu vou usar agora sempre isso. Vou te citar, tá? Anotei aqui. Não pode ficar sem fazer nada na sala de aula. Eu lembro daquela sua aula de ensino de biologia 1. Qual? Que a gente só andou pela faculdade. A gente foi até o IB, a gente ficou lá na árvore, então a gente queria entender qual era o propósito do que você estava fazendo com a gente. Não, ela falou, vou fazer. Aí a gente ficou assim. Mas o que a gente vai fazer? Qual é o objetivo? Não, na verdade, o que vocês querem fazer? Aí ela, vocês estão se preocupados. Buscar um motivo. Buscar um motivo que a gente está aqui. Mas vamos parar, porque a gente está aqui, olha o que tem aqui, vamos sentir esse ambiente. Aí eu acho que a gente. Isso é lógica capitalista. Eu não posso ficar um tempo, é a lógica da produtividade, a lógica que leva a gente a ficar o tempo todo tendo que produzir um artigo, qualizar, não sei o que ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Né? Eu tenho que produzir um artigo, publicar numa revista, qualizar, eu tenho que preparar o relatório, eu tenho que. Quem lê? Tem uns episódios do podcast, eu fiz uma entrevista com uma amiga. E aí, esse podcast tem uma fala minha, como eu critico a moral, mas não é uma crítica nem boba, mas eu falo a crítica à extensão. Porque, tipo assim, eu falo, eu sou de Magé, então, tipo assim, há um período eu tive que viajar 60 quilômetros para ter aula aqui. Então, tipo, a extensão acontece mesmo? Na verdade, a extensão não acontece nem para as pessoas que moram aqui. Sim, porque é o livro do Paulo Freire, extensão ou comunicação. Na maioria das vezes a extensão é só uma comunicação do que é feito.
né? Não é uma extensão de verdade, a extensão da relação com a sociedade. E uma coisa que essa fala do Lucas coloca, que é o nosso senso de produtividade, que a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro. Então eu não posso deixar, de repente, os alunos parados, eles não podem conversar, né? O que eu faço? O aluno começa a conversar, eu falo, para de falar aí, preste atenção em mim. Não é isso que eu faço? Não, tô brincando, gente, pode falar, mas assim... Não, é só... Não, tranquilo, de boa. Mas assim, não é isso que a gente faz. A gente não quer que o aluno fale, a gente não quer que o aluno olhe para o lado, a gente não quer que ele se mexa. Nossa, depois de acho que 2 ou 3 horas, teve um dia específico que a gente só começou. Eu peguei um 7º ano do nada, aí eu passei uma atividade de biologia celular e a gente começou a conversar. E aí eles ficaram contando algumas experiências que não tinha nada com biologia celular, mas tinha com biologia. E a gente acha que isso não é aula, porque eu tenho que dar o conteúdo de biologia celular. A gente não, eu não posso parar. Não, eu não posso. O aluno não pode ficar sem fazer nada. Se eu sentar aqui agora, ou então eu ficar aqui assim, e ficar quieta. Eu tinha um professor que ele fazia isso. Todo mundo começava a falar, e simplesmente parava e ficava assim. E aí as pessoas começavam a perceber o estranhamento do professor não falando nada. Não. E as pessoas ficavam muito mais quietas com esses professores do que com os outros professores. Porque aí a conversa vai ser Sim, isso é uma estratégia. É uma estratégia para as pessoas, quando a turma está muito agitada, é uma estratégia. A gente vai e para. Mas na maioria das vezes a gente faz o quê? A gente grita, cala a boca! Ainda mais com adolescente. Agora, vocês imaginem aqui, né? Eu estou na formação de professores, vocês serão, daqui a um pouquinho, meus colegas de trabalho. Aí vocês imaginam se eu chego aqui, dou bom dia... A gente vive isso, não precisa nem imaginar. Eu não faço nada. Seria estranho. Mas vocês imaginam se eu falo assim, gente, precisa fazer nada hoje. Ou como eu faço de vez em quando, que é, pensa sobre isso. Aí vocês falam assim, mas é para escrever? Eu falo, não, só pensa. Como assim pensa? Pensa. E é muito diferente a pessoa ficar calado e não falar nada e ter aquela expectativa do aluno, meu Deus, será que eu fiz algo errado? Será que Sim. está acontecendo isso aqui? O professor convidar o aluno que pode. Sim, fale. Assim, gente, quer ver uma coisa que a gente fala para o aluno definir, escrever, listar, fazer não sei, né? Mas a gente não fala para o aluno pensar. A gente não fala para o aluno pensar. A gente não fala assim, reflete sobre isso. Como assim reflete? Imediatas. A gente não dá tempo para pensar. Gente, Darwin ficou 10 anos andando no quintal. Não, todos esses filósofos gregos. E o ócio é o conceito dessa Sim, aí a gente tem o livro do Domênico de Masi, o ócio criativo. Qual era o grande lance da gente ter a tecnologia? Que a gente até as máquinas fazendo as coisas pra gente ter tempo pro nada. Não. Isso, aí a gente não pode ficar sem fazer nada na sala de aula, tem que colocar o aluno. Gente, isso pra mim é a pior coisa que pode acontecer, que é você imprimir a lógica da produtividade com adolescentes que estão entrando em contato com matemática. Se eu coloco assim, gente, vamos pensar aqui sobre a célula. Vamos pensar, imagina, então eu coloco uma imagem, um videozinho de célula e coloco a gente para contemplar. A gente não contempla mais a vida. Os grandes naturalistas contemplavam, né? Iam para a natureza e ficavam olhando. E de repente, pá, a gente não tem esse tempo. E